Toda honra e toda glória sejam dados e tributados ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, estamos felizes por poder voltar à casa de Deus, voltar ao santuário do Senhor, para mais uma vez adorar o nosso Deus na beleza de sua santidade, como diz o salmista. Privilégio de nesse dia, um dia feriado nacional, tão marcante na vida da nossa nação, nossa Constituição, e principalmente por poder vir novamente ao nosso culto de doutrina. Glória a Deus, culto de ensino. A minha saudação aos meus amados irmãos e irmãs que vão estar conosco adorando no culto online. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero convidar a igreja para se colocar em pé. Vamos, irmãos, com muita alegria. Já temos um bom, abençoadíssimo número de irmãos e irmãs. Glória a Jesus. Frisando que ontem também estivemos aqui, casa cheia, ocasião da nossa reunião do Ministério da Igreja, uma reunião tão abençoada. Eu quero convidar a Igreja do Senhor para abrirmos nossas Bíblias na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Eu leio apenas o versículo 1 neste querido capítulo. Então, segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, leio na Nova Almeida Atualizada, NA. Deus seja louvado para sempre. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mais uma vez, o texto da leitura bíblica devocional, segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler uma vez e logo após toda a igreja em um só coro repetirá a leitura em nome de Jesus. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Todos? Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Quantos querem continuadamente estar sendo fortificados na graça que há em Cristo Jesus? Glória a Deus, meus irmãos, que bênção, né? A palavra de Deus sempre nos abençoando. Meus amados, nós vamos agora orar ao Senhor, incluir nessa oração alguns dos nossos irmãos que estão enfermos, estão doentes. Eu quero incluir já nesta oração o pastor Paulo Ricardo. O Paulo é cooperador nosso, glória a Deus. E ele amanhã vai se submeter a uma cirurgia, hoje já está nesse preparativo, né? Correçãozinha aqui da artéria. O cateterismo vai ajudar, mas o Senhor vai dar vitória a ele, em nome de Jesus. Vai ser bênção. E outros amados que solicitam, que pedem, que rogam as orações. O pastor Gilson ali está alegre e feliz pela bondade do Senhor, mais um livramento. E a gente, irmão, tem que agradecer todo dia a bondade do Senhor, né? A gente canta a bondade do Senhor. Quem mais quer ser incluído, meus irmãos? Toda a igreja? Eu também rogo as vossas orações, em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, a Ti pertence a honra e a glória para sempre, Senhor. Nós Te bendizemos, nós Te agradecemos, Senhor, por Tua fidelidade, por Tua misericórdia que mais um dia se renova sobre nossas vidas, por voltarmos à Tua casa com o privilégio de adorar o nosso Deus. Senhor, agora vamos diante de Ti, nos Teus átrios, cantar louvores ao Senhor, o Todo-Poderoso. Inspira os louvores, Senhor. Ó Deus, que seja o verdadeiro sacrifício dos nossos lábios,
o louvor dos nossos corações. Senhor, inspira os músicos, cantores e cantoras na tua casa. Ó Senhor da glória, assim, Senhor, todo o teu povo, toda a tua igreja, a mensagem da tua palavra que será ministrada, ó Deus, que venha de encontro aos nossos corações, trazendo alento, trazendo, ó Senhor, restauração, conselho, exortação, libertação, salvação. Meu Senhor, a tua palavra é espírito e vida. Obrigado, Senhor, pelas essas mãos que se levantam no santuário. Cada família representada, Senhor, por cada uma delas. Tem causas, tem lutas, ó Deus, que estão diante de Ti. Uma petição que agora, ó Deus, também vai até o trono da Tua graça. Ó Deus, dá-te pressa em auxiliar os que estão, Senhor, em meio às lutas desta vida, a socorrer os aflitos, a curar os enfermos. Ó Deus, abençoar a todos os pedidos de oração. Meu Senhor, a nossa gratidão por Tua intervenção gloriosa ao guardar o Teu povo, defender e proteger, Senhor, com os livramentos muitas vezes ocultos, ó, que o Senhor tem dado. Pai de amor e de verdade, abençoa todos os atos deste culto divino, Senhor, e que tudo concorra para a honra e glória do Teu santo e excelso nome. É a minha oração que por fé eu faço no santo nome de Jesus. A igreja do Senhor diz amém? Amém, amém. Graças a Deus. Tome assento, meus irmãos, vamos louvar ao Senhor. Irmã Eliseu, irmã Janô, novinho, olha aí, toma, dá aqui os músicos sem falar no nosso naipe aqui feminino. Jeová ali, muito bem. Eliseu, nosso primeiro hino. Hoje só vale hino bonito. Glória a Deus. 339, ó Jesus ressuscitado. Esse é o único hino da harpa que foi um cearense que compôs. Então vamos cantar com mais força para homenagear aquele servo de Deus lá da Morada Nova, com muita alegria, em nome de Jesus. 339. Aleluia. Nós cumprimentamos a amada igreja na paz do Senhor. Amém, irmãos? Quem está feliz em estar na presença do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar. Ó Jesus ressuscitado, grande é o Teu poder. Se comigo, ó meu
agradecer a Jesus. O real Consolador. Aleluia. Pra fazer a tua vontade, quero de ti mais poder. Dá-me a tua santidade, quero só pra ti viver. Aleluia. Quem tem motivos para adorar, cante. Adore e diga. Pra fazer a tua vontade, quero de ti mais. Dá-me a tua santidade, quero só pra ti viver. Pra fazer a tua vontade, quero de ti mais poder. Dá-me a tua santidade, quero só pra ti viver. Aleluia. Quem vive para Ele aí, dê glória a Deus. Aleluia. As ondas atendem ao meu Senhor. Sejam em capela a ira dos homens. Das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu andar, sossegar. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegar. Numa só voz, ó mestre. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento
está tranquilo aí? Diga amém. Porque Ele está no controle. Ele é Jesus. No controle do nosso barco Ele está, meu irmão. Fique tranquilo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Somente os adoradores fiquem de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bom é estar na presença do Senhor. Adore e diga: adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração?
Aos vencedores, se eu vencer, te adoro, te adoro, te adoro, se eu vencer, te adorar é meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar uma dor. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar uma adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. A voz de quem te adora. na voz de quem te adora, Senhor. Glória a Deus. Rei dos Reis. Glória a Deus, glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos, que alegria. Oh, glória a Deus. O Pai busca, procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus, meus irmãos. Que bênção maravilhosa. Com muita alegria queremos reconhecer a presença dos nossos amados irmãos que nos visitam nesta noite. Já quero fazer menção da nossa congregação Carlito Pamplona. A gente só chama, nunca bota o Pamplona, né? A gente só chama do Carlito, que é assim, bem intimista mesmo, né? Glória a Deus. E é uma congregação muito querida, uma história muito linda, desde a Vila Santo Antônio, tantos obreiros queridos que passaram por ali, e hoje a igreja continua fazendo a obra do Senhor. E esta semana, ali na congregação do Carlito, pastor Josafá Mangeni e toda a igreja do Senhor se mobiliza para celebrar 60 anos. Olha aí, até eu vou estar lá mesmo, você acredita? Na verdade, amanhã, porque amanhã é a abertura, né, da festa, mas eu sempre recomendo aos meus pastores que nessas festas, as datas fechadas, venha aqui na sede celebrar conosco. Geralmente é depois da festa, mas o Carlito é diferente, ele vem, começa a festa aqui, né? Então a festa já está começando, é hoje, aqui na sede. É claro que é só uma representação. A congregação, acho que os irmãos vieram no trem, não sei se tem trem para cá, né? Porque muita gente, que bênção maravilhosa. Quero convidar a amada congregação para ficar em pé. Os irmãos já estão aí personalizados aí com essa blusa bonita, né? Com o tema da nossa igreja, para celebrar nesta noite conosco, nestes 60 anos de vida da nossa congregação. Muitas bênçãos de Deus. É um grande templo ali e um povo adora ao Senhor. E nós estamos felizes pela presença de vocês, meus irmãos. É um esforço grande e tê-los aqui hoje é um prazer. E parabenizá-los, né? A nossa congregação, 60 anos de história. E é uma linda história. E de hoje até domingo vai ser uma celebração muito linda ali na congregação. Vamos com alegria recebê-los, saudá-los e parabenizá-los, dando o amém mais bonito que pudermos. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Logo vocês vão estar louvando a Deus com o hino para marcar este momento. Eu já consultei, não é um medley, então glória a Deus. Eu fico apavorado com medley, porque glória a Jesus. Aí é uma bênção. Meus irmãos,
Quem mais está conosco, nos visitando? Você que está de outra igreja, que talvez passando aqui pela nossa cidade, de uma outra comunidade, dê sinal assim com a sua mão, nós queremos recebê-lo também em nome de Jesus. Algumas mãos ali, muito bem, Deus os abençoe, meus irmãos. E a nossa saudação se estende por esse Brasil afora, o nosso estado e a nossa capital, você que nos assiste online, Deus os abençoe. A igreja também o saúda, dizendo mais um amém para Jesus. Amém. Amém, Deus seja louvado. Meus irmãos, nós sempre estamos nos nossos cultos oficiais, falando da nossa programação. A nossa programação semanal, ela já segue, já começamos domingo, né? Culto, a abertura da semana, e ontem reunião do ministério, hoje o nosso culto de doutrina, e já estamos agora na quinta-feira no círculo de oração, às 14 horas, nosso primeiro, quase no primeiro horário da tarde, 14 horas, a casa cheia, adorando ao Senhor. Nesta semana também nós vamos ter, final de semana, nós vamos ter uma programação normal, segue a escola bíblica dominical, culto de celebração às 10 e às 18. Nesta semana nós temos 2 eventos maravilhosos. Semana passada, sábado, vigília do Ministério de Casais, pastor Mardônio, casa super lotada, a igreja orando, um momento assim, a glória do Senhor, que coisa linda. Esta semana vamos ter o GV, né, da juventude, a gente está chamando de GVzão, porque é um pós-retiro, toda a nossa juventude que esteve no retiro, um retiro maravilhoso, muitos batismos com o Espírito Santo, uma bênção, mas o GVzão já é uma oportunidade para reunir os jovens que estiveram ali, as lideranças, e vai ter também, depois do encontro, aquele rodízio de pizzas, né? Pizza que... Isso é para gente novo, né? Eu conheço um pessoal que quando vai no rodízio de pizza, a casa pede para ele ir embora e deixa a conta porque não aguenta mais. Mas aqui não tem, o pessoal é tudo educado, só come 15 pedaços cada um. Então, R$40 vai ficar barato. Então, não esqueça de... É verdade, irmãos. Vocês estão pensando que irmão, tem um adolescente que é... Então, está feito o convite, o nosso GVzão pós-retiro. Vai ser quinta-feira, né, Gaio? Quinta-feira, à noite aqui no Templo 7. Meus irmãos, e nós vamos ter, nesta semana, o encerramento do trimestre da escola dominical aqui na sede. A nossa escola dominical tem sido uma bênção e vai ser o encerramento do primeiro trimestre, como sempre, pastor Ozian, o Breno e toda a nossa equipe de professores. O pessoal chega cedo, é aquele café da manhã, 7 horas mesmo. Mas imagine que teve gente que já chegou 5 e pouco para poder preparar tudo, né? E o café vai dar 7 até 15 para 8, porque 8 horas começa a escola bíblica dominical. Então você que faz parte da nossa escola bíblica aqui na sede, já está sendo convidado para o encerramento, trimestre precioso. Vamos celebrar juntos, aí com um delicioso café da manhã. Para mim, eu sempre digo lá em casa, café que passou das 7 horas, já não tem o mesmo sabor, né? Então, dá bem certinho para mim esse café às 7 horas da manhã. Glória a Jesus. Muito bem, meus irmãos, e agora nós vamos ao momento do nosso santo ofertório, convidar os obreiros para chegar até aqui. Meus amados, são muitas bênçãos para contar. Alguns irmãos às vezes não estão presentes conosco aqui do nosso novo templo. A construção avança com muita celeridade, graças a Deus, porque você tem sido fiel na sua contribuição. Os irmãos aqui da sede todos estão engajados. Nossas metas estamos batendo em nome de Jesus, tanto fevereiro como março já alcançamos e vamos seguindo. Você que está de longe, que está cooperando, tem um Pix especial. Novo Templo é uma oferta especial para o novo templo. A sua oferta habitual para a obra do Senhor, você faz como de costume. Ali estão as nossas contas e é uma bênção para que a gente saiba o que é para a construção do templo, o que é para a manutenção do trabalho do Senhor. Amém, meus irmãos? Se a gente misturar tudo, a administração tem dificuldades. Os irmãos que
querem cooperar com o cartão de crédito. Pastor, eu não estou disponível agora, mas o meu cartão está. Então você pode utilizar um Pix especial só para o seu cartão e também o Pix da conta recorrente, que você passa e não compromete o seu limite do cartão. Somente no mês é que vai ser debitado na sua conta. Então, meus irmãos, todos podem servir o Senhor com alegria e a sua oferta e fidelidade. As bênçãos são muitas. Eu já contei para a igreja aqui na sede, muitos irmãos não sabem, mas o Senhor nos abençoou de uma forma maravilhosa e nós adquirimos mais um estacionamento para a igreja sede. Amém, meus irmãos? A salva de palmas pode ser melhor, porque é o esforço da igreja, é o esforço dos irmãos. Aqui em frente, mesmo aqui em frente, esse templo, em frente, Liberato Barroso com Tereza Cristina, quase 1000 metros, daqui mais uns dias, glória a Deus, um mês e pouco mais, um pouquinho, olha aí, essas casas estão assim velhinhas, está bom de desmanchar mesmo, e vamos ter mais um estacionamento aí, para você ter mais conforto, ao chegar, ao sair do nosso templo. É uma área de 890 metros quadrados, e vai ser muito útil para nós. Diga para quem está ao seu lado, é um milagre. É verdade, meu, só um milagre de Deus. E a gente vai por fé da entrada e confiado que o Senhor vai nos abençoar. Então é por isso que a gente vai agora convidar os obreiros. Vamos aqui, meus irmãos, mais perto. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé. Irmãos, vamos fazer essa oração de pé, agradecer ao Senhor, porque Ele tem sido muito bondoso para conosco, para com a sua igreja, e nós valorizamos o esforço de cada irmão, a sua preciosa oferta, a sua fidelidade como dizimista da casa do Senhor. Continue assim, que o Senhor te abençoe. Os meus irmãos que de longe também enviam a sua oferta, cheio de alegria no coração. Pastor, eu quero abençoar o novo templo. Isso é muito precioso, que o Senhor te recompense, meu irmão. Então vamos levantar nossas mãos. Quem estiver desempregado, subempregado, essa é a hora. Jesus está abrindo portas. Faça votos com Deus. Oh, que maravilha. Senhor, muito obrigado. Este é um momento precioso aqui na tua casa. É um momento, Senhor, que estamos para celebrar, para adorar o Senhor na beleza de tua santidade. Agora com os nossos dízimos e ofertas. Senhor, que toda a tua igreja, no culto presencial, no culto online, possa fazê-lo com alegria, ó Deus, com desprendimento em seu coração, porque o Senhor ama todos aqueles que dão com alegria. Pai, que esta oferta seja como uma semente gloriosa, e ela possa quadruplicadamente, a 30, 60, 100 por um, ó Deus, Senhor, abençoar o teu povo. Recebe a nossa adoração. Eu te peço e te agradeço por estas bênçãos, em nome de Jesus. A igreja diz amém. 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 Nós ouviremos, irmãos, mais um hino. Em seguida, vamos ouvir o conjunto, a igreja, né, que veio, né? Toda a igreja aí cantando, irmãos e irmãs, vão louvar a Deus com o hino. E em seguida, meus irmãos, pastor Osian é o mensageiro hoje. Hoje nós temos uma programação institucional também da nossa AGO, e o pastor Osian prega antes, porque nossos cultos têm pregação, em nome de Jesus. E logo após o louvor do conjunto, ele já estará vindo aqui ao santo púlpito para fazer essa ministração. Louvemos ao Senhor. Estou contigo, ó meu filho. Você conhece, cante. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre vê muito bem. E de ti, meu irmão, não esqueço. Vai, James. Não abandones, é meu amparo. Ele fala para você. Eu sou um Deus que
Aleluia. Levante suas mãos para essa promessa. E ao teu lado, para te guiar. Deus é contigo. Aleluia. Glória a Deus, grande e tremendo. Glória a Deus. A congregação de Carlito Pamplona saúda a igreja com a paz do Senhor. Com a sua presença me fará sentir. Glória a Deus, com muita alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Que Deus abençoe nossos amados irmãos, Carlito Pamplona. Uma alegria muito grande recebê-los aqui. Que Deus abençoe pastor Josafá, toda a liderança dessa amada congregação. Meus irmãos, antes de tomar a palavra, eu quero reconhecer a presença de mais um visitante no nosso meio, evangelista César, da Assembleia de Deus, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ô, meu querido, está aqui bem à frente. Uma alegria poder receber nosso amado irmão, evangelista César. A Igreja de Jesus o recebe com muita alegria. Digamos todos amém. Amém. Seja bem-vindo, meu querido. Deus te abençoe. Uma alegria tê-lo conosco. Meus irmãos, eu peço, por favor, os irmãos abram suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Temos uma palavra de Deus nesta noite, como sempre temos. Embora temos uma programação específica nessa noite, como nosso pastor já mencionou, mas sempre que nos reunimos,
a palavra do Senhor é aberta e nós ouvimos Deus falar conosco. Esse é um momento que prezamos demais, porque essa é uma igreja que tem a mais autoestima pelas Escrituras, pela pregação da palavra de Deus. Nós vamos ler, meus irmãos, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, apenas um versículo, que é o primeiro versículo desse texto, que diz assim, estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, esta é uma palavra do apóstolo Paulo ao seu obreiro, seu companheiro de jornada, seu filho espiritual, e sem dúvida o seu sucessor ministerial. É muito nítido que de tantos obreiros que Paulo formou, de tantos homens que ele preparou e enviou para as diversas igrejas que ele havia plantado, por Timóteo ele nutria um sentimento de profunda afeição, e a gente percebe nas entrelinhas que claramente Paulo acreditava a Timóteo o encargo e a responsabilidade da sucessão do seu próprio pastoreio. Isto é evidente nesta carta, porque esta foi a última carta que Paulo escreveu. Ele aqui já está vivendo basicamente os últimos momentos de vida, ele sabe disso, Deus já o havia falado, e ele tem a expectativa de que antes que isso aconteça, ele ainda reveja Timóteo mais uma vez. Essa é uma das razões pelas quais ele escreveu esta carta. Estando preso e sabendo que morreria muito em breve, ele manda uma carta a Timóteo para alertá-lo de que seus dias são findos, o inverno está chegando e que ele venha depressa para vê-lo. Ele tem pressa de encontrá-lo. Mas nessa mesma carta, nós temos também uma palavra de encorajamento a Timóteo. Paulo sabia dos desafios e das lutas que Timóteo enfrentava no pastoreio da grande e importante igreja na cidade de Éfeso. Ele pessoalmente plantou aquela igreja, e sob o seu pastoreio, por mais ou menos 3 anos, ele viu aquela igreja de uma pequena quantidade de irmãos se tornar, sem dúvida, a mais florescente e importante igreja do primeiro século. E Paulo concede o pastoreio àquela igreja, aos cuidados de Timóteo, e sabe o quanto tem sido desafiador para Timóteo esse importante encargo. Por isso que ele escreve mais uma vez, para fortalecer o coração de Timóteo, para encorajá-lo. Paulo sabe que a jornada da vida e do ministério trazem percalços capazes de abater o coração de um homem. Ele viu isso por muito tempo, e no próprio texto que ele escreve para Timóteo, ele cita pelo menos mais de uma dezena desses homens, que não foram capazes de suportar a lida ministerial. E a sua preocupação faz mais do que sentido. Ele mesmo foi um homem de dores, de lágrimas, de naufrágios, de intensas perseguições. Só ele, Deus, sabe o que suportou para chegar no fim da jornada. E ele está preocupado com Timóteo, e ele não quer que Timóteo tenha o mesmo fim e o mesmo destino de outros obreiros que caíram pelo caminho, que se desgarraram, se dispersaram, desertaram da jornada e da lida ministerial. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração nesse texto, meus irmãos, nesse singelo versículo, e eu quero, nesses minutos que tenho, falar sobre esta vida que precisa ser fortalecida pela graça do Senhor. Nós vivemos em um mundo de pressões intensas, meus irmãos. Nós temos pregado muito sobre isso. Aliás, é o tema deste ano, e nas terças-feiras, recorrentemente, nosso pastor tem pregado sobre isso, sobre o autocuidado, o cuidado de Deus com o seu povo. Porque estamos assim, nesta vida de ritmo acelerado, de constantes demandas de trabalho, desafios ministeriais, familiares, lutas espirituais diárias, e muitas vezes nos sentimos sobrecarregados e cansados. Não é, meus irmãos, nenhuma surpresa
se alguém aqui, ou se talvez mais de uma dúzia de pessoas aqui estejam se sentindo assim, cansadas, sem ânimo, precisando da força do Senhor para continuar caminhando. Esse é um retrato dos nossos dias, meus irmãos. Muitas vezes nos vemos em situações em que nossas forças parecem se esgotar e a sensação de impotência se torna inevitável. Nós buscamos respostas, soluções, mas em muitos casos a única resposta que realmente nos fortalece está em algo que frequentemente nós ignoramos, que é justamente a graça de Deus. Deus tem falado comigo sobre isso, porque nós somos igreja de Jesus, e eu tenho pensado sobre isso. Que povo especificamente somos nós? O Deus que servimos, a natureza da nossa luta, as nossas armas. Porque eu percebo que às vezes sem perceber, a gente nivela a uma esfera, a uma realidade que não precisaria ser a nossa realidade. Afinal de contas, nós somos portadores de uma esperança em Cristo, de um poder, de uma graça que reside em Cristo, e que não está, meus irmãos, facultada a todos. E não está porque nem todos querem, nem todos reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, mas nós reconhecemos. E como igreja de Jesus, nós dispomos desses meios e desses recursos. Perceba as preocupações de Paulo com Timóteo. Timóteo tem muitas razões para estar cansado, para estar sem ânimo, para estar desestimulado. Primeiro, porque Timóteo é um homem que enfrenta doenças recorrentes. Oh, meus irmãos, se há uma coisa que desanima uma pessoa, são doenças recorrentes. Eu não falo daquela doença aguda, aquela dor que tem um momento específico e de repente passa. Eu estou falando daquelas doenças e dores que se cronificam, que ficam no nosso corpo, que nos fragiliza, que nos irrita, que nos deixa mal-humorado. Tem gente assim, que lida praticamente 24 horas com dores, toma remédio o tempo todo, para dormir, para se sentir em paz. Não sabemos os detalhes dos problemas que Timóteo enfrenta nesse tocante, mas obviamente ele é um homem que lida com enfermidades, ele lida com perseguições, a sua idade tenra faz muitas vezes ele ser desacreditado pelos mais velhos, o ministério, o presbitério daquela igreja, que já é grande, já é importante, e muitas vezes Timóteo está sendo desconsiderado por ser ainda um jovem pastor. Timóteo sente as pressões em relação à sua fé. Aquele é um tempo em que se infiltra na igreja falsos mestres, falsos ensinadores. Existe um combate, meus irmãos, perene, intermitente, não para, não passa. E Timóteo está fragilizado. É pensando nesse estado dele que Paulo começa agora a dizer: Timóteo, não desanime. Você tem um dom do Senhor. Há uma graça de Deus sobre você. Você tem um chamado. Você não é produto de uma aspiração pessoal, de uma idealização que brotou do teu próprio coração. Eu pessoalmente impus minhas mãos sobre ti. Eu sei que sobre ti há uma vocação divina. Por isso que não tenha medo, não tenha timidez. Eu dou testemunho da tua fé, Timóteo, das tuas lágrimas, da tua estrada, do teu bom testemunho. O teu bom testemunho te precede. Antes de você nascer, já tinha piedade na tua casa. Já mulheres amavam a Deus, e foi o amor dessas mulheres que brotou no teu coração e te fez um homem digno, um homem honrado. Portanto, trate de ficar firme. Trate de renovar e avivar o dom de Deus que está em ti. Tu és vocacionado para o ministério. Portanto, honre a Deus, honre a mim, que sou o teu pastor e te coloquei nesta obra. E aí Paulo termina esse primeiro capítulo da sua segunda epístola, insistindo com Timóteo, como se diante dele o tomasse pelos braços e pelos ombros e dissesse: você não será mais um desertor, Timóteo. Você não será mais um dos que desfalecem. Você não será mais um daqueles que largam e correm, e fogem, e desistem, e desanimam. E quando Paulo termina o primeiro capítulo, ele começa o seu segundo capítulo
entregando a Timóteo o grande segredo de uma vida que se renova em Deus. Eu acho tão interessante, porque aqui está um homem no fim da jornada, e que certamente tinha algo para falar, que estava para além de ideias, de conceitos aprendidos de outros. O próprio Paulo, ele é testemunha ocular do quanto esta graça foi suficiente e definidora para aquilo que ele fez, para o homem que ele foi, para o missionário que ele foi. É como se ele dissesse: isso que eu quero de você é humanamente impossível, porque esta força, diferente do que se canta, e se canta hoje isso, ela não está dentro de você. Essa força, ela não é alcançada no fim de semana no resort. Essa força, ela não é alcançada com um livro motivacional de autoajuda. Esta força, ela não é adquirida na mesa e numa cadeira lá junto do terapeuta. Eu estou falando, Timóteo, de uma força que vem do alto. Eu estou falando de um poder que vem de Deus para você. Eu experimentei esse poder e eu estou pronto agora para te dar o caminho das pedras. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, assim como Timóteo, nós enfrentamos nossas dificuldades, nós enfrentamos nossas lutas, e aqui está diante de nós um caminho que Deus coloca para que também percorramos e tenhamos nesse mesmo destino e nesta mesma fonte a graça e o poder que nós precisamos para não parar e para não desanimar. A palavra graça, meus irmãos, tem um significado todo especial na Bíblia. No Novo Testamento, graça tem a ver com favor imerecido, é a bondade e a misericórdia concedida livremente por Deus. Um importante teólogo chamado Wayne Grudem, ele define graça como a bondade merecida de Deus manifestada para com aqueles que não a merecem e não podem conquistá-la. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe importante, meus irmãos. Embora muitas vezes nós pensemos na graça apenas como o favor de Deus que perdoa os nossos pecados, e essa é a tônica que damos ao tema da graça nas nossas pregações, nos nossos estudos, a graça salvadora, a graça que nos alcançou, a graça que nos deu perdão, que nos deu nova vida. Mas o que Paulo faz aqui é nos levar para enxergar uma outra faceta desta graça. Paulo não está falando aqui para Timóteo da graça salvadora. Paulo está falando da graça que capacita, da graça que dá poder, da graça que sustenta, da graça que faz a gente seguir caminhando sem desistir, sem fraquejar. Eu acho tão interessante, porque ele experimentou isto. Ele deu testemunho disso em outras das suas epístolas. Certa vez ele chorando e angustiado com o espinho que o fazia sofrer de maneira excruciante. Ele pede e clama a Cristo que tire dele esse espinho. E a única resposta que ele ouviu foi essa: a minha graça te basta. Porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Tu só precisas da minha graça. Ele sabia disso, ele já tinha vivido isso na própria pele. E aí na própria igreja de Corinto, ele escrevendo novamente, na sua primeira epístola, capítulo 15, versículo 10, ele diz: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele sabe, ele viveu isto. E aí o que me traz aqui nesta reflexão rápida, objetiva, é pensar duas coisas sobre esta graça. Primeiro, nos perguntar como esta graça se torna fonte de fortalecimento para nós. De que maneira? Como esta graça se torna fonte de poder para a gente não desanimar e não desistir. E aí Paulo, implicitamente no texto, ele vai trazer alguns caminhos e algumas pistas que respondem essa pergunta. E a primeira pista que ele dá é indicando o poder motivador da graça.
A graça, ela tem o poder de atuar, meus irmãos, na nossa motivação, na razão pelo qual fazemos as coisas. Quando Paulo chama a atenção de Timóteo para o seu chamado, para o sacrifício de Jesus, para tudo aquilo que Cristo fez, e o exorta a não se envergonhar das cadeias e da cruz de Cristo. Em outras palavras, Paulo pretende com isso suscitar no coração de Timóteo a motivação certa para o trabalho que Timóteo faz. Meus irmãos, reiteradas vezes, nossos desânimos, nossas fraquezas, nossas tristezas são resultados de motivações erradas. Esperamos o que não devíamos esperar, temos expectativas que não deveríamos ter, aspiramos coisas que não deveríamos aspirar, e aí vem a frustração daquilo não acontecer conforme planejamos, aí vem a frustração, vem a decepção, o desânimo. O quanto de gente está fracassada ministerialmente, espiritualmente, porque esperavam coisas que não alcançaram. Mas quando Paulo traz à mente de Timóteo o senso de graça, Paulo está fazendo com que o poder motivador da graça traga ao coração de Timóteo a única razão pelo qual a gente precisa e deve ter para servir a Deus e fazer a obra do ministério. Que razão é esta, pastor? Gratidão. Se você faz o que faz para Deus por gratidão, meus irmãos, o nível de esforço, de entrega e disposição será imensamente maior do que qualquer outra razão. Você já viu uma pessoa grata trabalhando para alguém? Você já viu uma pessoa agradecida fazendo algo? Meu irmão, o nível de entrega, de disposição é muito maior. E esta gratidão enfrenta inimigos, que são inimigos da graça. E o primeiro inimigo da graça é a obrigação. Porque tem gente assim, que trabalha por obrigação, está forçado, está inquieto, está indisposto. É como se estivesse sobre ele um jugo que ele não suporta. E ele não vê a hora de tirar aquilo dos ombros. Eis a razão de muita gente cansada e desanimada na igreja. Faz o que faz por obrigação. Mas há um segundo inimigo da gratidão. O segundo inimigo é o interesse próprio. Aqueles que fazem o que fazem visando alguma ambição pessoal, esperando algum destaque, alguma posição, alguma oportunidade de poder, algum ganho material. E quando isso não é obtido, o que vem? A frustração, o desânimo. Por muitas vezes, meus irmãos, acalenta-se a partir disso ressentimentos malignos que matam aos poucos, porque é isso que ressentimento faz, seca os ossos, mata, asfixiando a alma, dia após dia. O que Paulo está tratando Timóteo, é para evitar Timóteo cair, meus irmãos, na expectativa, sabe, de aspirações, de expectativas que são, meus irmãos, deslumbradas, humanas, carnais. Ele está colocando e calibrando o coração de Timóteo no lugar certo. Timóteo, você quer uma razão para continuar? Faça por gratidão. Faça por gratidão. Você não merecia ter o que tem. Você não merecia estar onde está. Faça por gratidão. Quantos recebem esta palavra esta noite? Pode adorar Jesus. Aleluia. Mas há um terceiro inimigo da gratidão, que é o medo. Pessoas também trabalham por medo. Pessoas servem a Deus com medo. Tem pessoas que servem a Deus como escravos, não são filhos. Servem a Deus com receio da família sofrer, da família sofrer alguma doença. E vive, meus irmãos, aquela angústia, como se um fardo sobre os ombros. Sabe, o cargo recebido não é seu, você não está dando conta. Mas fica dizendo, meu Deus, se eu entregar, o senhor vai pesar a mão. Pesa não. Se essa armadura não é sua, dê para o dono.
Deus não vai pesar a mão sobre você se você o serve com medo. Meus irmãos, isso aqui não é uma senzala de escravo, isso é casa de filho. Isto é mesa que o pai senta com os filhos e convida para cear com ele. Servir a Deus só serve quando a gente faz com alegria. Quantos recebem esta palavra e podem adorar Jesus? O que é que vão dizer de mim? O que é que o pastor vai achar quando eu entregar este cargo? Não importa o que ele ache. Se você não faz por gratidão, isso vai esmagar você. Por que Paulo insiste que Timóteo se renove e se fortaleça na graça? Porque na graça há também um poder moderador, meus irmãos. Às vezes a gente está inchado demais. A gente está grande demais, está brilhando demais, esticado demais, apresentado demais, exibido demais. Aí, toma uma dose de graça, Timóteo, o poder moderador da graça. O que é que a graça faz? Primeiro, ela expõe nossas inabilidades. A graça chega, a gente se encolhe todo, pastor. Quem é que ousa ficar de pé e petulante olhar de frente para a graça? Não há outra atitude senão se curvar, se ajoelhar e dizer: eu não mereço isso, eu não devia estar aqui, eu não sou digno disso. É a graça dele, foi por causa da graça dele. A graça bate o orgulho do autossuficiente. A graça põe no chão o exaltado. E Paulo está tratando isso com Timóteo. Porque muitas vezes, quando nos ferimos por razões de terceiros, daquilo que falam, daquilo que deixa de falar, muitas vezes a razão, a matriz, a fonte dessa insatisfação e dessa ferida é o nosso próprio ego, gente. Às vezes a gente está tentando proteger o nosso ego, porque somos orgulhosos demais, às vezes para aceitar uma crítica. Somos orgulhosos demais para nos propor a uma vida de sofrimento e de cruz, porque assim também o nosso Cristo viveu. E às vezes temos a pretensão de não querer sofrer nada. Tome graça, Timóteo. Deixa a graça te abater. Deixa a graça moderar você. O que é que você está querendo? Por que você está tão incomodado com o que falam? Eu sou o teu juiz. Eu respondo por ti. Eu te conheço. Eu sei de onde você veio, por onde você passou. Por que você está angustiado? A única pessoa que você deve conta é a mim. Eu sei de você, eu conheço tua história. Eu te coloquei onde você está. O que você está querendo provar? Por que está acontecendo tudo isso? Qual é a razão dessa angústia, dessa noite mal dormida? Tome graça. A graça, ela remove, gente, o direito da gente se gloriar. Ela tira o direito de nós. Porque Deus diz: você não merecia ir, você não devia estar aí. Essa glória nunca será sua. Um importante teólogo da Reforma disse essas palavras: o homem nunca poderá atribuir a si mesmo uma partícula de glória sem roubá-la de Deus. Toda glória, toda glória, não restou nada para nós, toda é dele, toda glória é dele. Se você reconhece isso, você até pode glorificá-lo aqui, porque essa é noite de adoração a Ele, de louvor a Ele, de glorificação a Ele. Mas há também um poder capacitador na graça, porque a mesma graça que nos salva,
A mesma graça, meus irmãos, que nos sustenta, ela nos capacita, ela é fonte de força espiritual. Ela nos capacita para vencer o pecado. Paulo escreve para Tito dizendo isso. A graça de Deus se manifestou de maneira salvadora, e ela não fez só isso, ela também nos ensina. Há um efeito pedagógico de nos moldar, de modelar a gente, o nosso caráter, o nosso jeito de ser, a estatura do Filho de Deus. Paulo diz isso em Tito capítulo 2, versículo 11 ao 12. Esta graça será uma fonte de força e poder para você. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Você tem uma nova posição em Cristo. Você é aceito por Deus, e esta aceitação, ela está baseada apenas e somente no amor gracioso do Deus que te amou. Está acabado. Paulo, mas não me querem. Estou sendo rejeitado. Você é aceito, Timóteo. Mas disseram que eu não tenho um dom. Tu tem o dom. Eu dou testemunho que tu tem um dom, rapaz. Para de chorar. Vai enfrentar a luta, porque o soldado que foi alistado para a peleja, ele não se embaraça com as coisas desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o alistou para a peleja. Para de choramingar, Timóteo. Banhe-se na graça poderosa de Jesus Cristo. Mas eu já estou indo para a reta final desta mensagem. Se os músicos quiserem, por favor, se aproximem. Estou terminando. Porque aqui nesta parte da conclusão eu quero agora mostrar como a gente pode ser fortalecido nesta graça. E Paulo dá esse caminho também no primeiro capítulo. E a primeira coisa que Paulo indica para Timóteo é que se a gente quiser ser fortalecido por esta graça que há em Cristo, nós precisamos nutrir uma contínua comunhão com Deus e a sua palavra. Abramos as Bíblias, meus irmãos, por favor. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Eu acho muito especial, eu quero apenas ler esses textos. Meus irmãos, é um culto de ensino da palavra. E temos esse hábito de abrir a Bíblia, de ler versículos, como o nosso pastor faz, e não estou fazendo para a gente ser objetivo e correr com o tempo. Mas eu quero ler, olha o que Paulo diz. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Eu acho tão especial esse texto. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Você quer acessar essa fonte de poder chamada graça? Cultiva comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Guarda o depósito. Guarda o depósito, Timóteo. Mantenha o padrão das sãs palavras. Não tire o pé. Não negocie nada. Não deixa avançar sobre esse limite 1 centímetro só. Proteja esse limite. Mantenha o padrão. Mantenha o padrão, vigie constantemente a sã palavra, a sã doutrina, o ensino santo e sagrado das Escrituras. Proteja, fique junto, vigiando, tenha comunhão com Deus, com esta palavra. É esta comunhão com Deus e com esta palavra que vai nutrir o teu coração de força para você não desistir. Reiteradas vezes, quando estamos tomados de desânimo e fraqueza, a primeira coisa que fazemos é deixar de orar. A primeira coisa que fazemos é esquecer nossa Bíblia empoeirada em algum lugar da casa. E aí, como acessar a fonte de graça? Sem ouvir Deus, sem falar com Deus, sem se deleitar no Senhor. Não há outro segredo, meus irmãos. Mas Paulo também indica uma segunda razão, ou um segundo meio pelo qual Timóteo experimenta esta graça poderosa. E a segunda maneira é a renovação espiritual contínua. Eu acho tão lindo quando Timóteo diz assim, Paulo diz isso para Timóteo: reavives o dom de Deus
que há em ti. Eu acho tão especial essa expressão, porque o que Paulo está fazendo aqui é uma imagem que os irmãos que moraram no interior conhecem bem. É a imagem de você abanar o fogo. Você tem lá, tem um fogareiro em casa, vai cozinhar o feijão, a mãe chega, acende o fogo, mas o fogo, ele vai morrendo. Aí ela chama o menino, dá um abano na mão dele e diz: menino, abana o fogo. E ele começa a abanar, para o fogo não apagar. Pense essa imagem. E Paulo está dizendo isso para Timóteo: Timóteo, abana o fogo. Não deixe que se apague a chama que há em ti. Reavives essa chama. Reavive a chama. Reavive a chama. Deus está falando com gente aqui. Você quer ser fortalecido pela graça? Experimente o renovo contínuo. O renovo contínuo. O renovo contínuo. Abana o fogo, irmão. Não deixe que se apague na tua alma a alegria da salvação. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Mas Paulo dá um terceiro motivo, um terceiro meio, pelo qual Timóteo pode ser fortalecido. E o terceiro meio é suporte. Persevere na missão apesar das lutas. Pastor, mas como isso me faz experimentar a graça poderosa de Deus? Ora, simples. Deus te protegerá, porque Ele protege a missão. Se você estiver envolvido naquilo que Deus está fazendo, Deus te protegerá pela missão dEle, pelo que Ele se propôs a fazer. É isso que Paulo diz: Timóteo, se gaste pela missão. Olha, quer ver um homem que já tomou mais beijos da morte do que eu? Eu sou um homem de dores, de naufrágios. Eu sou um homem que escapei no limite da vida. E por que eu cheguei aqui, Timóteo? Porque eu não larguei a missão. E para proteger a missão, Jesus me guardou. Aleluia. Levante sua mão agora. Você quer estar salvo? Se apegue com a missão. A missão importa para Jesus. Sofra pela missão. Sofra pela missão como bom soldado. Porque enquanto você sofre, o poder renovador da graça banhará o teu coração de poder, de alegria. Fiquemos de pé nesta hora em nome de Jesus. Eu estou terminando e quero orar por você nesta hora. Aleluia. Talvez você chegou assim cansado e sem força, se sentindo exatamente como Timóteo estava. Mas eis que eu te indico, meus irmãos, minha irmã, meu irmão, há uma fonte renovadora. A graça de Jesus. Alamana gashuraramahaya. Ore agora. Levante sua mão. Se você pode, enquanto levanta uma mão, coloca a outra no coração. Coloque, por favor. Tem pessoas nesta noite experimentando o poder renovador desta graça. É mais glorioso e abundante do que qualquer coisa que esta vida pode te dar. Ore agora e peça a Deus renovo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Você não será reduzido a escombros, a histórias e memórias que se passaram. Você está nativa. Há uma obra que precisa ser feita. Há uma missão que está em marcha. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Deus bendito, te apresenta a tua igreja nesta noite. Que o poder renovador da tua graça toque vidas agora. Que o poder renovador da tua graça abrace pessoas agora. Que o Senhor traga ânimo e alegria
para quem está tombando pelo caminho e caindo e desfalecendo. Que irmãos saiam daqui, Deus, alegres e dispostos a correr mais tantas milhas tiverem pela frente, porque o poder renovador da graça os alcança agora e os restaura agora. Eu oro pelo teu povo, eu oro pela tua igreja nesta noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que Deus abençoe nossa igreja, que Deus abençoe nossa cidade, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Continue em pé, meus irmãos. A graça de Deus revelada. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor. Ao mundo perdido é dada por Deus infinito favor. Graça, a graça. De Deus, Jesus, graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce, mais doce que o mel. Todo meu choro tornou-se trazendo sua graça. Receba graça, mais graça. Fortifica-te na graça. Graça, a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. mais pela graça, pela graça. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Vamos ouvir o solo, viu, não viu? Para cantar o coro novamente. Agora você vai saudar pelo menos 2 irmãos ou irmãs e vai dizer assim: a graça do Senhor te basta. A graça do Senhor te basta. A luta está grande. Fortifica-te na graça. Que palavra! Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Glória a Deus. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quero dedicar essa palavra de graça à congregação do Carlito pelos seus 60 anos. Que vocês continuem na graça, se fortifiquem na graça, e quando o negócio arrochar, continue na graça. A tribulação bater a porta, vai na graça. Glória a Jesus. E se Deus quiser permitir no Senhor, amanhã eu estarei lá também na graça. E vocês me aguardem na graça. E me recebam na graça, que eu vou na graça. Irmão, tudo é pela graça. Se não fosse a graça, não tinha ninguém aqui hoje. Meus irmãos, que alegria podermos agradecer ao Senhor por este momento, nesta oração. A igreja pode sentar em nome de Jesus. A partir deste momento, nós seguimos com a programação do nosso culto offline, pois estaremos dando início
a abertura da nossa Assembleia Geral Ordinária em cumprimento do nosso Estatuto Social. Eu, pastor Antônio José Azevedo Pereira,